Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero glorificar a Deus por essa tarde ter sido uma tarde tão maravilhosa na minha vida. E creio que para você também teve sido uma tarde cheia da presença do Divino. É muito lindo as coisas de Deus, porque por mais que a gente pare para entender, a gente realmente não vai conseguir compreender o projeto de Deus na nossa vida, né? O que Deus faz na nossa vida. Por mais que a gente queira compreender o agir de Deus, a gente nunca consegue, porque as coisas que Deus faz na nossa vida, louvado seja Deus, é dignas de aceitação, porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com uma perfeição tão grande que ser humano nenhum consegue achar um defeito na obra-prima de Deus, né? A forma que Ele lapida uma pedra bruta e faz dela uma pedra valiosa, louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu uma mensagem agora há pouco, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra no livro de Oséias, louvado seja Deus, capítulo, glória ao Rei Jesus, é o de número 2, e o versículo é o de número 13, louvado seja Deus. Capítulo de número 2, verso de número 13, livro do profeta Oséias. Diz assim a palavra do Senhor: Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? O livro de Oséias, ele é um livro repleto de juízo, mas também que Deus ele tem compaixão. Como eu estava lendo agora há pouco, no final do livro de Miqueias, eu encontrei que o amor de Deus é tão grande para conosco, que a sua benignidade, a sua fidelidade é demonstrar o seu amor para com os seres humanos. Então, se é a benignidade do Senhor, é demonstrar o amor que Ele sente por mim e por você, então a todo instante a gente está provando da benignidade do Senhor, porque se até então é demonstrar o amor, então nós vemos que a cada instante, a cada minuto, Deus mostra isso para conosco, Deus é isso para conosco. Mas eu aprendi agora lendo o livro de Oséias, louvado seja Deus, que ele começa dizendo: Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Então, se Deus vai castigar pelos dias que a gente queimou incenso aos Baalins, então, consequentemente, pelo fato da Bíblia estar dizendo e estar narrando que a gente vai ser castigado pelas nossas prostituição, então eu aprendo que tudo que a gente faz que seja contra a ordenância de Deus, a gente vai sofrer da ira divina. Não pense você, louvado seja Deus, que por cometer qualquer erro e por saber que a bondade de Deus é demonstrar o amor, isso não significa que Ele vai deixar impune todos os nossos erros. Porque todo mundo já conhece histórias de profetas da Bíblia que cometeram erros e que foram punidos. A saber, tem um bem conhecido, louvado seja Deus, segundo Samuel, capítulo é o de número 11. Davi, quando ele comete aquele adultério, estou falando acerca da prostituição. Davi, quando ele comete o adultério com Betseba, aquele adultério que Davi cometeu, louvado seja Deus, não é porque dentro de Davi havia um espírito de prostituição. Não é porque dentro de Davi havia um espírito prostituto. Não. Porque a Bíblia vai dizer que em 2 Samuel, capítulo de número 11, no verso de número 1, diz a Bíblia, em que na época em que os reis saíam à guerra, Davi resolve ficar em casa. Então entenda, na época em que era travada a batalha, na época em que a peleja estava mais abrangente para todas as populações que ele se encontrava, um rei
resolve ficar em casa. Irmão Val, que eu ainda não entendi. Entenda, a prostituição que Davi cometeu, o adultério que Davi cometeu, não é porque dentro dele havia um espírito de prostituição. Não foi porque Satanás excitou dentro dele cair com Betseba, não. Entenda, Davi se prostituiu e cometeu aquele ato de adultério simplesmente porque no dia em que era para ele estar enfrentando a batalha, ele resolveu ficar em casa, louvado seja Deus. Então, irmão Val, o que eu aprendi agora, que Davi não tinha espírito de prostituição, foi uma falta de vigilância que fez Davi cometer aquele adultério. Então aprenda. Mas, irmão Val, mesmo Davi sem ter o espírito de prostituição, mesmo Davi sem querer se prostituir, pelo menos o fato da falta de vigilância fez ele cometer aquele ato. Val, que ele foi punido ou não? Foi punido. Porque nenhum ato passa em branco à vista do Senhor. Tudo, obrigado Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 7. Diz a Bíblia que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia, a gente vai ceifar. Então não tem como você plantar algo e tentar colher outro. Não, você vai colher aquilo que você plantou. Irmão Val, o que quer dizer? Eu quero chegar ao ponto em que a Bíblia está dizendo que Oséias está falando. Eu a castigarei pelos dias em que você queimou incenso aos Baalins. Entenda uma coisa linda aqui agora. Todo tipo de ato pecaminoso, a gente vai sofrer uma consequência. Davi, diz a Bíblia que quando ele comete aquele ato de adultério, Natã vai no capítulo 12 e profetiza acerca de uma espada que não iria se apartar. Já no capítulo do número 13, o que acontece? A espada não se apartou, meu querido. Diz a Bíblia que Aminon violenta Tamar, sua meia-irmã. Sabe o que era isso? Era a espada do Senhor. Era Deus mostrando para Davi, louvado seja o nome do Senhor, de que o ato do adultério não fica em branco. Era Deus mostrando para Davi e dizendo, oh glória, obrigado Jesus, que quem comete algum tipo de ato que vá contra as ordenanças do divino, ainda há consequência. Sabe o que é lindo? Pecado, querido, ainda tem consequência. Pecado não deixou de ser pecado. Pecado continua sendo a mesma transgressão de ordenança do divino. O problema da gente é que a gente vive em uma esfera geográfica que acha que tudo agora é aceitável, acha que tudo agora é normal. Mas não, lindo. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa o seu título, não importa o seu cargo. Todo tipo de ato contra as ordenanças do divino tem consequência. Você quer ver uma coisa? Oh, glória, obrigado. Moisés, ele transgride contra a ordem. Em Êxodo capítulo 17, Moisés faz uma parada em Refidim. A ordem era para falar. Moisés não fala, Moisés bate na rocha. Deuteronômio capítulo 34, vem a consequência. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, sobe no Monte Nebo, no topo de Pisga. Olha para Jericó, que está em frente ao Monte Nebo. Olha em todas as circunvizinhanças ao teu redor, porque tu só vai olhar e ver, mas tu não vai entrar na terra que eu te prometi, porque a ordem era para falar, não era para bater. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando nessa tarde para você que transgressão de ordem ainda tem consequência, meu lindo. Transgredir a ordem do divino não fica em branco. Você não pega uma borracha e apaga, não. Só quem tem o poder e a autoridade de jogar no mar do esquecimento é o divino, e mesmo assim ele ainda vai castigar pelos dias em que você queimou incenso aos Baalins. Está aqui em Oséias. E Oséias foi um homem, eu chamo Oséias de guerreiro. Oséias para mim é um sobrevivente, porque o homem, Deus olha para ele, diz Oséias, casa com uma filha de Diblaim, Gomer. Ele casa com Gomer, simbolizando a prostituta Gomer, que era o povo de Israel, porque o povo estava vivendo uma prostituição, meu filho, insondável, uma prostituição, querido, que Deus não estava aguentando mais. Deus pega um homem para atuar como Deus. Deus pega Israel para atuar como a menina dos olhos, mas que até então estava prostituta. Diz o texto sagrado que Deus manda ele casar com Gomer. Sabe o que é mais lindo? É que Deus diz, olha, agora tem relações com ela e gera filhos.
nasce um filho chamado Loruama, nasce outro filho chamado Loami, nasce outro filho chamado Jezirel. Significa não amada, não mais mostrarei compaixão e não mais meu povo. Só que diz o texto sagrado que quando Deus faz Oséias cometer esse ato, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai olhar para Oséias e vai dizer: Oséias, assim está a minha geração, Oséias. A minha geração tem se corrompido, a minha geração tem se prostituído, Oséias. Oh glória, quem era para estar sendo padrão, exemplo de perfeição, está se corrompendo. Quem era para ser um padrão perfeito, notório, para todo mundo que olhasse e dissesse: eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela, mas infelizmente está que nem Gomé. De repente a Bíblia diz que Oséias sai, quando Oséias chega, Gomé estava com outro homem. Estava se prostituindo. Sabe o que é mais lindo disso tudo? É que Deus perdoou Gomé. Deus perdoou Jezirel. Deus perdoou Loami. E Deus perdoou Loruama. Só que Israel nunca deixou de ser prostituta. Só que Israel, repito, nunca deixou de ser prostituta. Diz a Bíblia que todavia que o Senhor alimentava Israel. Oséias capítulo 13, obrigado Jesus, verso de número 5 e verso de número 6. Diz a Bíblia que Deus encontrou Israel sedenta no deserto e estava com fome, mas diz a Bíblia que quando eu vos alimentei ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos se orgulhavam. E quando se orgulhavam se esquecia de mim, diz o Senhor, por dias sem fim. E nós não somos diferentes dessa geração. Enquanto Deus está nos ajudando, estamos servindo a Deus com integridade. Agora fica satisfeito para tu ver se tu não abandona o Senhor. Deixa as poeiras baixar para tu ver como tu abandona o barco e faz de conta que Deus não te ajudou. Sempre Israel teve dessa forma. Quer ver? Juízes, diz a Bíblia do capítulo 2 em diante, que Deus levantava um juiz e libertador, Israel fazia o que era reto. O juiz morria, levantava uma geração prostituta. Aí a prostituição era afligida pelas terras dos inimigos. Diz a Bíblia que eles clamavam, Deus levantava outro libertador. O povo fazia o que era correto. Depois o libertador morria, Deus levantava outro. Aí o povo sempre ia, juízes e prostituição, juízes e prostituição. O povo nunca andou reto diante dos caminhos do Senhor. E sempre foi assim entre eu e você. A verdade é essa, nós nunca conseguimos levar uma vida de integridade, levar uma caminhada com Cristo íntegra. Mas diz a Bíblia que Israel sempre foi essa prostituta. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 26, há duas mulheres, Oliabá e Oliá, chamadas Samaria e Jerusalém. Samaria viu Jerusalém se prostituir, porém a sua promiscuidade foi pior. Porque em vez dela vir e falar, não, ela foi e cometeu atos piores do que o de Loruama. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? Louvado seja o nome do Eterno. É que mesmo Israel mantendo a integridade e o caráter tão perverso, Deus sempre olhou para ela como sendo a menina dos teus olhos. Como sendo a menina dos olhos do Senhor, louvado seja o nome do Eterno. E eu vim hoje profetizar na tua vida que a prostituição não vai assolar a tua vida. Você não vai ser castigado eternamente pelos dias que você queimou incenso às Baalim. Porque louvado seja Deus, diz a Bíblia que é mais fácil uma mãe esquecer um filho que amamenta. Isaías 49, verso 15. Porque o Senhor, Ele não te esquece. O Senhor não me esqueceu de Israel. Você, o Anderson, o Deus não te esqueceu, profeta. Deus ainda lembra de você. Não importa o que você sofreu, o que você passou. O Senhor Deus ainda olha para você e diz: você é a menina dos meus olhos. Louvado seja o nome do Eterno. O teu nome está gravado na palma do Senhor. Isaías 49, verso 16. Obrigado, Jesus. O teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Os teus muros estão sempre diante de mim, diz o Senhor. O Senhor não te esqueceu. Mas infelizmente o povo tem se esquecido do Senhor. Olha a parte B. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. E Israel sempre foi assim. Jeremias capítulo 2, verso 32. Obrigado, Jesus. Diz a Bíblia Sagrada. Diz... O texto é bem lindo porque Jeremias está profetizando dentro de uma cidade em que está da mesma forma em que Oséias se encontrava, prostituta e perversa. Jeremias está olhando para a cidade no capítulo 2, verso 32 e está dizendo: pode uma jovem esquecer de suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, ela possa se esquecer de mim. E se esqueceu por dia sem fim, declara o Senhor.
Jeremias, tão contente, ele continua falando para a mesma geração. No capítulo 3, louvado seja o nome do Eterno, verso de número 1. Olha a prostituição a que ponto chegou. Jeremias, no capítulo 3, verso 1, está dizendo: pode uma mulher se casar com o marido, e ao se separar, casar com outro marido? Poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra toda totalmente contaminada? Contudo, meu povo tem se prostituído com vários amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Sabe o que é isso? É que mesmo Israel se prostituindo com vários amantes, Deus está perguntando: Israel quer voltar? Não, glória, mesmo Israel se prostituindo, Deus estava perguntando: Israel, eu ainda acredito em você, você quer voltar para mim? Oh, glória. Jeremias, tão contente, no capítulo 3, do verso 20. Obrigado, Jesus. Ele disse: assim como uma mulher tem sido infiel ao seu marido, assim tem sido Israel para comigo. Obrigado, Jesus. Jeremias, tão contente, no capítulo 7 do livro de Jeremias, do verso 9 em diante, Jeremias disse: vocês pensam que podem matar, roubar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, adorar outros deuses que vocês não conhecem. Verso 11: depois vim entrar no meu templo, levantar as mãos para o céu e dizer que estão seguros. Aí o Senhor diz: seguro para quê? Para continuar com todas essas práticas repugnantes? Diz a Bíblia: cuidado, eu, Senhor, estou vendo tudo isso. Sabe o que é lindo? É que do capítulo 15, do verso 15, do capítulo 7 até o verso 17, é só Jeremias orando pelo povo. É só Jeremias intercedendo pelo povo. Só que chega um momento, do capítulo 7, do verso 16, do capítulo 11, do verso 14, do capítulo 14, do verso 11, obrigado, Jesus, que Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, não ore por este povo, nem interceda por ele junto a mim, porque eu não vos ouvirei. Não vê o que eles estão fazendo nas ruas de Judá e na cidade de Jerusalém? Jeremias pergunta no verso 18: o que é, Senhor? Aí o Senhor responde para ele no verso 19 e diz: Jeremias, o povo estão pegando um pedaço de madeira, estão cortando, estão fazendo ídolo e estão se prostituindo. O que sobra? Estão torrando pão e queimando a lenha para fazer a sua fogueira. Sabe o que é isso? É Israel prostituta, Jeremias. É Jerusalém se prostituindo. Eu não vou ouvir o seu clamor. Obrigado, Jesus. Deus não ouve clamor de geração assim. Deus não ouve clamor de uma geração contaminada como essa. Oh, glória, obrigado. Deus ouve clamor da geração de 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, deixar as suas velhas práticas e se converter ao Senhor, o Senhor vai ouvir do céu, vai se inclinar e vai ouvir a sua voz e vai sarar a tua terra e vai perdoar o teu pecado. Mas enquanto você estiver encobrindo, enquanto você não fizer o cumprimento, Provérbio 28, 13, obrigado, Jesus, não confessar e deixar, enquanto você estiver encobrindo o pecado, vai dar tudo errado. Mas para quem confessa e deixa, tem misericórdia. Para quem confessa e deixa, tem misericórdia, meu querido. Oséias, Deus está dizendo: eu vou castigar pelos dias que você queimou incenso aos Baalins. Só que é lindo que quando Deus olha para Lo-Ami, no livro de Oséias, Deus disse: você que não é mais amada, eu vou passar a te amar. Deus olha para Lo-Ruama e diz: você que não é meu povo, a partir de hoje eu vou te chamar de meu povo. Sabe por quê? Porque mesmo eu e você sendo infiel, o divino permanece fiel. Louvado seja Deus, tá bom? Se você negar, ele te nega. Se você blasfemar, vai dar tudo errado. Mas agora, se você for infiel, ele permanece fiel, porque diz a Bíblia, ele não pode negar a si mesmo. Esse é um dos tributos mais lindos do Senhor. Qual é? Não poder negar a si mesmo. Nós não vivemos mais, entenda isso que eu vou falar. Vou até chegar mais perto aqui para você entender. Nós não vivemos mais uma aliança abraâmica. Nós não vivemos mais uma aliança davídica. Nós não vivemos mais uma aliança noética. Nós estamos vivendo uma aliança cristocêntrica. A aliança cristocêntrica foi o sangue vertido na cruz. Nada te separa desse amor.
o teu pecado encobre o teu rosto, de forma que ele não escute o teu clamor. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Ao término desse texto que eu acabei de citar, Romanos capítulo 8, do verso 35 até o 39, diz a Bíblia que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principado e nem potestade. Sabe o que é? Porque ele ainda te ama. Mesmo sobre trancos e barrancos da tua vida. Mesmo sobre o levante e cai. Mesmo sobre o levante e cai. Mesmo sobre o tenta e fracassa. Ele ainda te ama. E acredita em você e diz: tenta mais uma vez, mas joga para o lado direito, que dessa vez vai dar certo. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tenham todos uma boa tarde. A graça, a paz, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio e a mansidão esteja comigo e com você todos os santos dias de nossas vidas, porque nós precisamos delas. Amém? E Wanderson, fica com Deus, varão. Deus tem uma obra linda na tua vida, tá bom? O inferno não vai interromper a obra que Deus tem na tua vida. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua casa, tá bom? Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, porque tem anjos. Aleluia. Salmo 91, verso 11 e 12. Tem anjos, e eles recebem ordem do Senhor em teu favor. Escuta, Wanderson, tem anjos nessa tarde. Deus está dando ordem, louvado seja o nome do Senhor. E está quebrando a ferramenta preparada contra a tua... Deus está quebrando nesta tarde, Wanderson, toda a ferramenta preparada contra a tua vida. Sabe por quê, meu filho? Porque foi Ele quem criou o ferreiro, é Ele quem sopra a brasa, é Ele quem criou o homem para o próprio caos e para o seu próprio fim. E toda a ferramenta preparada contra a tua vida, varão, não vai prosperar. Assim diz o Senhor nesta tarde para a tua vida, varão. Toma posse dessa palavra e fica com Deus em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor, meus queridos irmãos.